Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor, trazendo tudo o que você precisa saber sobre o Fluminense. Vitinho, o Fluminense tem interesse na contratação do jogador, já enviou até proposta, tudo que você precisa saber desse envolvimento do Fluminense com o Vitinho você vai ficar sabendo aqui no vídeo. Também tem mais, La Vega, o Peñarol negou qualquer negociação, qualquer interesse em contar com o jogador. Alexander tá indo pro Galo, todas as atualizações sobre Inês Trouxa e a saída de Lelê para o Atlético Goianiense. Eu sou Miguel Clemêncio e você vai ficar muito bem informado aqui nesse vídeo de notícias. Então já peço logo para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense e gosta muito de ficar bem informado sobre o tricolor. E vamos logo falar das notícias. E vamos começar falando logo de Vitinho, né? A principal notícia do vídeo. O Vitinho tá com 31 anos, estava no Al Ettifaq da Arábia Saudita. Jogador ali que teve números medianos na temporada, 7 gols, 7 assistências, só que o contrato dele se encerrou agora, né? No final da temporada saudita. Eles têm temporada, calendário, né, europeu. Meio de temporada é no início do ano e o final e início de temporada é no meio do ano, diferentemente do Brasil, é que nem na Europa, lá na Arábia Saudita. Então o jogador está livre no mercado, o Fluminense já monitorava o jogador há muitos anos mesmo, tanto que tentou a contratação dele antes mesmo de jogar no Flamengo em 2016. Passou-se o tempo, continuava monitorando, e agora enviou uma proposta para o Vitinho. Não precisaria pagar um grande valor de transferência, já que ele está sem clube, só teria que pagar aqueles valores de luva. Se você vê alguém falando, ele tá vindo de graça. Não tem essa de jogador vindo de graça. Por mais que ele esteja sem contrato, ele e qualquer jogador existe valores de luva. O Fluminense é um time gigante, eles sabem que tem condição financeira de pagar, então eles pedem valores de luva e o Vitinho não vai ser diferente disso. O Fluminense vai pagar valores de luva nele. É uma negociação que já está mais avançada. A galera lá do Jornada KTO 1902 apurou que não é só o Fluminense que estava interessado, não era só o Fluminense que fez propostas, mas o Fluminense foi o time, o clube, né, que fez a proposta que mais agradou ao jogador. Ele estaria retornando para o Brasil, ali no início de final de carreira, vamos dizer assim, né, porque o jogador já está com 31 anos. Então, o Fluminense teria feito a proposta que mais agradou o jogador e já estão bem alinhados, né? Jogador, diretoria, empresário, tudo já está bem alinhado. Então provavelmente nessa próxima semana a gente vai ver Vitinho no Fluminense. Falando sobre minha opinião, o que eu acho, cara, o Vitinho é um jogador que surgiu ali por meio da década passada, né? 2015, 2014 ali no Botafogo, no Internacional também jogou algum tempinho. Eu não acho um jogador muito bom. É um jogador que teve passagem pelo Flamengo, um time que a gente acaba querendo ou não acompanhando mais. Eu não acho que seja um substituto para o Ares, a própria diretoria não está tratando como isso. Então eu acho que, tipo assim, é fazer o quê, né? Mais uma opção para as pontas. Eu gostei da análise do Gabriel Amaral, falando, o Fluminense tem diversas opções de jogadores, podemos trazer isso para vestuário, né? O Fluminense tem várias opções de camisa de manga longa, camisa de manga curta, camisa de botão, camisa sem botão, camisa polo. O Fluminense tem todos os tipos de camisa, mas nenhuma está nova, nenhuma está 100%, todas estão desbotadas. Essa foi a expressão que ele trouxe e eu concordo. O Fluminense tem várias opções na ponta, tem diversos jogadores, mas nenhum está jogando bem durante a temporada, nenhum está desempenhando um bom futebol para ser um titular absoluto da equipe do Fluminense. Então eu acho que é uma situação difícil, né? Porque o tricolor precisa de desempenho para agora, precisa de um jogador jogando muita bola. Teve a saída do Ares, vai ter uma sequência pesadíssima agora na temporada e vai ter que contar com Soteldo, Canóbio, Keno, Vitinho. É brincadeira não, né, cara? Vamos falar logo das próximas notícias. Agora trazendo a atualização de 2 jogadores, La Vega, vamos começar por ele. Jovem promessa uruguaia, né, que o Fluminense contratou no início do ano. Era ali uma promessa, o Fluminense esperava que já se adaptasse rápido, que já desempenhasse um futebol, só que foi totalmente diferente. O La Vega não se adaptou muito bem, igual o Lescano, mas vamos falar do La Vega, né, que é a notícia aqui do vídeo. É um jogador que não se adaptou muito, o Renato conta com ele aí por um final de temporada, ou talvez só pro ano que vem já.
E é aquilo, o Fluminense queria que ele tivesse mais minutos de campo, mais minutos de jogo, mais minutagem, né? E o Peñarol, saiu notícias lá nos jornais uruguaios, muitos veículos uruguaios de credibilidade falando que o La Vega, o Peñarol teria interesse no La Vega caso a negociação com o Cetré não fosse finalizada, acertada, mas o Peñarol, nesse final de semana agora, ontem, né, na sexta-feira, negou qualquer negociação, qualquer interesse no La Vega, ou seja, o Fluminense que via com bons olhos até um empréstimo, uma negociação temporária, né, com o Peñarol ali na situação do La Vega, não vai ter, né, porque o Peñarol, a equipe uruguaia, não está interessada em ter o jogador. Trazendo mais uma atualização agora sobre Alexander, né, moleque de Xerém, que foi vendido pelo Fluminense para o Al-Ahly da Arábia Saudita na temporada passada por volta de 9 milhões de euros. Um jogador até que mediano para um jogador pelo Alexander, né, que era um jogador que teve um destaque rápido ali em 2023, mas depois não jogou mais o futebol que ele tinha apresentado ali naquele lampejo dele. O Fluminense vendeu ele, não estava mais contando com o jogador. Tiveram propostas da Europa, Lazio e um time espanhol, mas o Alexander aceitou ir para a Arábia, né, que era a proposta maior. O Fluminense falou, cara, prefiro vender para a Arábia. O Alexander falou, beleza, porque devia ser um grande salário. E nessa negociação o Fluminense ficou com 15% da mais-valia. O que é mais-valia? Mais-valia é quando você vende para um time, ele compra 100% dos direitos do jogador, porém, se a equipe, né, que comprou o jogador vendê-lo mais à frente, o time que vendeu primeiro ganha 15% da negociação. Falando sério agora, né, explicando melhor. O Fluminense vendeu para o Al-Ahly. O Al-Ahly está negociando com o Atlético Mineiro. Vamos supor, o Atlético está pagando 5 milhões de euros. O Fluminense fica com 15% dessa negociação. Deu para entender, né? Então, e é basicamente isso que está acontecendo. O Fluminense vendeu o Alexander desempenhou lá no clube árabe, foi campeão da Champions Asiática, não teve tanto tempo assim de jogo lá na Ásia, né? Lá na Arábia Saudita. O Atlético Mineiro se interessou pelo jogador, está negociando, já estão avançadas a negociação com o Alexander e provavelmente vai reforçar o Atlético Mineiro para essa sequência de temporada. Porém, os valores não devem ser tão altos assim, né? O Atlético Mineiro não deve desembolsar um valor tão grande, ou seja, né, o Fluminense vai ganhar 15% de um valor que não é tão alto, vai fazer alguma diferença mínima ali pro tricolor, mas não é algo que vai mudar a vida do Fluminense de jeito nenhum. Agora, antes de falar de Inestrosa e de Lelê, eu peço para você deixar o like, dá essa moral aí, dá aquele incentivo, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do Flusão e nem aqui do Vibração Tricolor. Não é só vídeo de notícia, tem vídeo de análise, vídeo de pré e pós-jogo, vídeo de história, vídeo de curiosidade, vídeo de tudo do Fluminense você encontra aqui no Vibração. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso Tricolor. Dá essa moral aí, peço mais uma vez, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha e vamos logo falar de Inestrosa e Lelê. Falando agora de Inestrosa, né, o Fluminense está negociando com o Atlético Nacional, a negociação ficou estagnada e a notícia é a seguinte: nenhum dos dois clubes está cedendo os seus interesses para o outro, né? O que quer dizer? As conversas estão estagnadas, né? Na última semana já trouxe notícia dessa falando que as negociações estavam paradas, porque o Atlético Nacional está pedindo 8 milhões de euros. O Fluminense, logicamente, quer pagar menos, acha que o Inestrosa não vale isso tudo. Só que o Atlético Nacional não vai ceder, falou já, não quero ceder, vai ser 8 milhões, e o Fluminense, não, 8 milhões eu não pago, vamos esperar, vamos dar um tempo aí na negociação para ver o que vai acontecer. E o Atlético Nacional, além disso, também quer contar com o jogador para as oitavas de final da Sul-Americana não, da Libertadores. Ou seja, os jogos são no dia 12 e 19. Então a negociação, além dos valores estarem ali numa discussão meio sem volta, porque o Fluminense não quer pagar mais, o Atlético não quer vender por menos, o Atlético quer contar com eles ali para Libertadores e o Fluminense falou, tá bom, vamos esperar. Vamos esperar, as conversas estão estagnadas, o Fluminense vê essas duas imposições do Atlético Nacional como um atraso para a conclusão da negociação, mas não tem o que fazer, o Tricolor não vai ceder, o Atlético Nacional não vai ceder e a negociação está parada, o que só prejudica o Fluminense, que está precisando de jogadores para agora. Agora falando da última notícia do vídeo, falando de Lelê,
como eu trouxe mais cedo, né, no vídeo que saiu um pouco mais cedo aqui no canal, o Atlético Goianiense tem interesse no jogador, o Atlético Goianiense quer contar com o Lelê para essa sequência de Série B, para essa sequência de 2025, e o Fluminense estaria disposto a liberar, vender o Lelê por um valor até que mais baixo, né, é o valor que o Lelê vale, né. O Lelê foi lá, negociou, o Atlético Goianiense chegou também, fez a proposta para o Fluminense não dificultou a saída, e o Lelê já é aguardado lá na sede do clube goiano nessa segunda-feira, dia 28, para assinar o contrato com o novo clube e fazer, né, sua carreira, prosseguir com sua carreira lá no Atlético Goianiense. Então é isso, galera, muito obrigado por ter ficado até aqui ao final do vídeo, muito obrigado pela audiência. Peço mais uma vez para você deixar o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilha o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o tricolor, e amanhã, logo cedo pela manhã, tem pré-jogo de Fluminense e São Paulo e Fluminense, né, porque eu joguei lá no Morumbi. Então é isso, galera, muito obrigado, valeu, falou e faz, olha aí!